Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. A nossa mensagem de hoje, dando a continuidade, falando sobre como você está sendo alimentado pelos os influenciadores, seja da igreja, seja não da igreja, independente. Como você está sendo alimentado? É mais na sua alma ou no seu espírito? Você precisa entender isso, senão, querido amigo, não eu que desejo, nem o próprio Deus. Você pode não ser um feliz eternamente, mas sim infeliz eternamente. Essa palavra ninguém quer ouvir. Raimundo, nós queremos ouvir essa palavra, não, nós queremos ouvir a palavra do céu. Amém. Raimundo, nós queremos ouvir uma palavra de que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo na minha vida sentimental, na minha vida profissional, na minha vida familiar. Raimundo, vai dar. Eu quero ouvir a palavra que eu vou, sabe, casar. Eu quero ouvir a palavra, Raimundo, que eu vou conseguir viajar, que eu vou conseguir terminar a faculdade, que eu vou conseguir passar no concurso. Raimundo, eu quero ouvir esse tipo de palavra. Eu não quero ouvir palavra de inferno. Eu quero ouvir palavras que confortam-me. Eu quero ouvir palavras que me leva, me posiciona a ir além. Não que me deixa abatido, me deixa atormentado, preocupado, desesperado. Eu estou dando uns comentários que pode acontecer de muitas pessoas de não querer ouvir esse tipo de palavras. Entende o que eu estou dizendo? E é por essa razão que você precisa estar atento nisso. Se você se acomoda, se você se estaciona, se você não tem um ponto de alerta, os intermediadores não vão ter. Amigo, aconteceu isso com o apóstolo Paulo, aconteceu com quem mais? Deixa eu lembrar como é que fala a palavra certa. Avivalistas, os reformadores, como Lutério, eu mesmo, sabe? Vou contar uma experiência aqui, que acho que eu não contei, isso. Tá lá no meu livro. Spoiler do livro. Acho que eu coloquei lá no meu livro. Eu escrevi tanta coisa que nem lembro. Mas o que eu quero dizer aqui? Aos meus 13 anos, não, 13 não, 14 anos, comecei a observar algo. Eu só compartilho algo que vai edificar a sua vida. Eu não compartilho tudo da minha vida, entende? Então, eu ali, lá no Nordeste, com meus 14 anos, eu lembro disso, meus 14 anos, lembro realmente disso. Eu subindo as escadas de uma igreja ficava lá em cima de um monte, nem me lembro mais, é a igreja de Santo Antônio, alguma coisa assim. É muito tempo que eu não tenho mais de... Eu não vou revelar minha idade aqui não, minha idade é cronológica e minha idade biológica são diferentes. Percebe o rostinho bonito, rostinho juvenil, entende? Mas continuando aqui, eu com os meus 14 anos, eu fiquei assim, como assim? Esse influenciador, esse padre, esse intermediador, nunca tinha pegado a Bíblia, sabe? Tinha uns folhetezinhos, sabe?
Aí um certo dia alguém me entregou uma Bíblia pequena. Sabe aqueles Novo Testamento? Quem já ouviu falar sobre o Novo Testamento, aquela capa azul. E um tempo eu estava lendo ela lá em casa. E aí eu fiquei assim, pensando. Mas na igreja não fala isso. Mas na igreja tem isso, tem aquilo. Eu, sozinho, ir lá. Aí falei, não. E hoje compreendo que foi o Espírito Santo, sabe? Um despertar. Eu, com 14 anos, não tinha nem conhecimento da Bíblia nenhuma. Não foi ninguém que me influenciou. Ah, vai para a igreja evangélica. Não foi ninguém, não. Não foi ninguém. Ah, olha, aquele padre está falando coisa errada. Não foi ninguém falando. Olha, nem, lá em casa não tinha nem televisão direito. Se tinha televisão, era aquela preto e branco, não pegava nem canal de evangélico. Entende? Não tinha canal de evangélico lá na minha casa. E aí eu fiquei, cara, eu estou sendo alimentado. Veio isso, ó. Estou sendo alimentado, estou compartilhando com você em primeira mão, à vista. À vista não, inédito, que é a palavra certa é dizer inédito. E ali como é que pode? Essa palavra aqui, e eu peguei uma folhinha, lembro até assim, uma folhinha, e a capa azul do livrinho pequeno. E ela falava uma coisa, e o intermediador, que é influenciador, padre, os cororinha, e as pessoas que eu acompanhava, e Deus, isso aqui tá falando uma coisa e outro tá falando outra coisa. E eu percebi algo aos 14 anos, sabe? Que era falando mais para a alma do que o espírito. Era muito conformidade, muito conforto. Era muito um misticismo que hoje entendo, sabe? Era muito uma religiosidade e de um ponto batido que as pessoas faziam algo e mas caraca, como assim? E eu fui lendo aquele livrinho pequenininho. Eu fui lendo aquele pequenininho, lendo aquele que era o Novo Testamento. Fui lendo. E cada vez me aprofundando nisso. Deus, aí eu falei assim. Deus, se eu for para a igreja evangélica, eu não quero ser igual aquelas outras pessoas, pai. Eu falei assim, com uns 14 anos. Deus, se eu for para a igreja evangélica, eu quero trazer transformação. Aos 14 anos, sabe? E aí, hoje, atualmente, me vejo nisso, sabe? E veio essa mensagem há muito tempos atrás, nos dias de hoje, que os intermediadores, seja pastor, bispo, apóstolo, cantor, diversas pessoas, seja do mundo evangélico ou do mundo católico, tem um déficit, tem um déficit não somente na minha juventude, na minha adolescência, mas até o dia de hoje. Nos dias de hoje, ainda tem um déficit, porque não somente por causa dos intermediadores que falam, mas por causa da própria pessoa, que estão acostumadas, estão se adaptadas apenas daquilo que é agradável para ela, aquilo que traz desconforto, aquilo que traz arrepio, aquilo que traz não sai de reto, eu não quero ir pro inferno. Não, esse cara tá falando sobre inferno, esse cara tá falando de arrependimento, esse cara tá falando sobre isso, esse cara tá falando sobre aquilo. Não, é muito radical demais. Eu vou sair dessa igreja. Não, eu nem vou olhar esse canal desse cara, não. Ele só fala de isso e aquilo. Não, eu vou procurar aquele que fala de Deus.
É aquele que fala de Deus mais light, que fala de Deus que vamos pro céu, que todos vão pro céu independente do seu pecado. Vamos procurar essas pessoas que seja LGBT, seja o mais pecador, pode ir pro céu. Todos nós é livre. Vamos procurar essa pessoa. Essa pessoa, e sim, que é de Deus. Não fala do inferno, não fala de arrependimento, não fala disso, aquilo. Eu vou procurar esse tipo de pessoas. E aí, se tornou realmente, querendo ou não, simplesmente mais o evangelho do coach mesmo, e não o evangelho da raiz. Que o evangelho da raiz fala para o espírito. O evangelho do coach fala para a alma. Compreende o que eu estou dizendo? O evangelho da raiz fala para o espírito. Que o espírito precisa ouvir isso. Olha, se você não se arrepender, você está no sal. Você pode correr um sério risco de não ser feliz eternamente. Não perder a salvação, entende? Eu já expliquei sobre isso. Salvação é a proclamação do evangelho. Salvação não é vida eterna. Salvação não é a vida eterna. Salvação é um globo de mensagem. Globo de mensagem de boas novas e de ensinamento, de instrução, para que assim te leve à vida eterna. Feliz eternamente. Deus quer que você seja feliz eternamente. Mas você não vai ser feliz eternamente de qualquer maneira. Deus não quer que você seja feliz eternamente de qualquer maneira. Se fosse assim, ele deixava Adão e Eva ali depois que pecou. Você compreende comigo? Se fosse para que Adão e Eva fossem felizes eternamente, ele deixava que ele comesse do fruto do conhecimento, ou do fruto do conhecimento da vida eterna. Eles comeram do fruto do conhecimento, estou confundindo aqui. O próprio Deus deixasse que eles comessem. Agora, coma do fruto da eternidade. Pronto, agora vocês vivem eternamente. Mas só que se eles vivessem eternamente, o pecado em si estaria habitando neles. Você compreende o que estou dizendo? Se Deus deixasse que o próprio Adão e a própria Eva comessem do fruto da eternidade, eles seriam, alguém destrutivo eternamente. Porque o pecado ainda estava dentro dele. A raiz do mal estava dentro deles. Agora, a partir de agora, Deus dá a responsabilidade para que assim o homem em si tenha a consciência de fazer a sua própria escolha sem influência do próprio Deus, que Deus poderia manipular isso, podia assim, pode, mas Deus não quer, e nunca foi o projeto de Deus de o ser humano ser um robô, um androide. Nunca foi o projeto de Deus que o ser humano seja um robô. Deus sempre dá a escolha. Se você olhar na Bíblia, Deus sempre dá a escolha. Olha, te coloco na mão a bênção e a maldição. Deus sempre fala isso. Olha, te coloco nas tuas mãos a bênção e a maldição. E logo mais, em seguida, ele fala assim, olha, escolha a vida. Escolha a vida, meu filho. Escolha a bênção. Escolha essa direção, meu filho. O próprio Deus nos orienta, nos alerta. Escolhe esse lugar aqui. Porque se você escolher aquele lugar, você vai estar enrolado. Você vai estar perdido. Você está no sal. Você está lascado. Essas são as minhas palavras. Só para você entender. Entende? O próprio Deus fala isso. Olha, escolhe aquilo que vai te trazer benefício de longo prazo, não aquilo que é momentâneo, não aquilo que é superficial. Isso é
mensagem para o espírito. Isso é mensagem do espírito, para cuidar do espírito. Isso porque a mensagem para o espírito vai sustentar a sua alma. Quanto mais a sua alma for mais forte do que o seu espírito, mais vai te deixar acomodado. Mas se o seu espírito estiver forte, sabe, ligado em Deus, opa, é o seguinte: se eu não conduzir a minha alma para as coisas agradáveis, não somente boas para mim, mas para Deus, existe um caminho chamado inferno. Só o espírito que tem essa consciência que não existe a felicidade somente aqui nessa terra. Existe uma felicidade